Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Como nós estamos vendo aqui, o Salmo 127 e o Salmo 128, eles falam sobre família. E um completa o outro. O Salmo 127 é o fundamento daquilo que nós estamos vendo no Salmo 128. Mas se você perceber aqui o Salmo 127, ele não vai só falar de família, ele vai falar do governo de Deus sobre o mundo. Esse Salmo vai nos mostrar que a ordem da sociedade, política e da família é mantida pela bênção de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E aí a gente vai perceber na exposição que não será a habilidade do homem, a diligência do homem ou sabedoria humana que vai manter essa ordem. É Deus governando o mundo e a vida humana. E aí, na perspectiva do Salmo, ele vai nos exortar a invocarmos a Deus e sermos modestos. O salmista, ele quer dizer que a nossa diligência ansiosa de nada se aproveita, exceto quando Deus abençoa os nossos esforços. Significa dizer que inútil será todo labor e habilidades na manutenção da família fora dos padrões estabelecidos por Deus. E mesmo assim, quem vai outorgar dos céus os resultados é Deus, por meio do exercício da sua soberana graça que nos faz prosperar. A suma desse salmo é: de nada valem os projetos ou esforços dos seres humanos se Deus não faz com que prosperem. Nós precisamos entender, queridos, que nenhuma atividade ou obra humana para o reino de Deus será frutífera a menos que Deus nos abençoe com a sua presença e auxílio. E é nessa perspectiva que eu gostaria de falar sobre, expor esses versos aqui, iniciando da seguinte forma: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A primeira coisa que nós precisamos entender é que quando a palavra de Deus fala assim, é que o nosso trabalho está sendo incluído quando Deus está edificando a nossa casa. E o objetivo disso é entender que as nossas realizações devem ser feitas na total dependência de Deus. Às vezes, algumas linguagens, algumas expressões evangélicas, elas têm, acho que não tem um sentido objetivo para nós. Eu não sei o que muitos podem pensar quando a palavra de Deus diz que Deus edifica a nossa casa, e muitos às vezes pensam que, sei lá, você está sentado aí em um determinado lugar e aí desce aquela nuvem, e aí você é abençoado por Deus. Mas nós vamos ver na Escritura que não é assim que Deus estabeleceu. Quando ele diz aqui: se o Senhor não edificar a nossa casa, edificação aqui tem um sentido de construir, de estabelecer, de lançar alicerce. Isso estamos falando de família, construir uma família, lançar os alicerces da família. E aí, nessa perspectiva, como eu edifico uma casa? O que a Escritura está querendo dizer objetivamente para nós quando ela diz que é o Senhor que está edificando uma casa? E tem um texto da Escritura muito específico que ele vai elucidar claramente o que o Salmo 127, no verso 1, vai dizer, que se encontra em 1 Reis, capítulo 11, verso 38. Quando o profeta encontra-se com Jeroboão, e ele diz assim, a construção da separação do reino de Israel, ele diz assim: se ouvires tudo que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos,
como fez Davi, meu servo. Eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. A edificação, ou seja, a estabilidade familiar, social, está associada a uma vida debaixo das instruções divinas. Eu só posso dizer que Deus está edificando a minha casa quando eu estou vivendo conforme o padrão divino, conforme o mandamento divino, conforme a vontade de Deus para a minha vida como família. É muito interessante porque existem alguns textos que vão mostrar isso de forma muito específica, que Deus vai edificar a nossa casa por meio da sua palavra, por meio daquilo que Ele estabelece na sua palavra, para que nós, como seus servos, vivamos de tal forma a agradar a Deus e glorificar o seu nome através das nossas vidas. E um desses textos que nos deixa muito claro é de Mateus capítulo 7, nos versos 24 em diante. Ao final do Sermão do Monte, o Senhor lança aí uma metáfora, uma alegoria dos dois fundamentos. Ele diz assim, no verso 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, ou seja, que palavras são essas? Aquelas que ele proferiu no Sermão do Monte, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu só posso dizer que Deus está edificando a minha casa quando eu estou construindo essa casa, quando eu estou construindo a minha vida, quando eu estou vivendo a minha vida de conformidade com a vontade de Deus. Quando eu conheço essa palavra, quando eu busco conhecer essa palavra para mim e para minha família, quando eu instruo meus filhos, quando a minha casa anda de conformidade com a instrução divina, aí sim eu posso dizer que o Senhor está edificando a minha casa. Um outro texto que mostra isso muito claramente é o texto de Efésios, capítulo 5, verso 1, até o capítulo 6, verso 20, onde ele ali vai falar sobre a família, sobre o relacionamento do homem com a esposa, o relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, o relacionamento do homem no seu trabalho, o patrão e o empregado e o patrão, e todas aquelas coisas que estão ali estabelecidas mostram a vontade de Deus, mostram como nós devemos edificar a nossa vida. E é interessante porque muitas vezes nós queremos construir as nossas vidas debaixo de ensinos e pressupostos mundanos e não esperamos ser tocados pela aflição por causa disso. Eu poderia dar um exemplo aqui relacionado a esse tema: pais que não se relacionam com seus filhos, e aí por causa disso eles são extremamente complacentes, dando tudo aos seus filhos, nunca dizem não, porque muitas vezes se sentem culpados por essa falta de contato, demonstrando claramente que eles estão negligenciando aquilo que é principal, que não disciplinam os seus filhos biblicamente, às vezes porque estão cansados, querem fazer vista grossa ao pecado, ao erro dos seus filhos, não querem ter trabalho ou são extremamente permissivos, não se envolvem com os seus filhos ou com o andamento da sua casa, é apenas o espectador das coisas que acontecem dentro do lar. Filhos que não respeitam a autoridade dos pais porque não foram ensinados assim, ou porque os seus pais não representaram isso na vida deles, ou porque são extremamente rebeldes. Pais que não têm tempo para a família porque estão envolvidos em demasia com o seu trabalho, com a sua profissão. A Escritura vai dizer que é inútil o trabalho do homem quando esse esforço está fora daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, da forma como a nossa vida precisa ser edificada. E mesmo quando estamos aplicando o ensino da palavra de Deus em nossas vidas, nós devemos entender que o sucesso não é nosso, mas vem da graça e da misericórdia do Senhor em nossas vidas. Existem dois textos muito interessantes que vão apontar sobre isso. Um que se encontra em Deuteronômio capítulo 7, versos de 11 a 13. E o outro em Deuteronômio capítulo 8, de 11 a 19, quando dizem assim: guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo esses juízos, guardares e cumprires, o Senhor
teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob o juramento dos teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Deuteronômio capítulo 8, do verso 11 a 19, vai dizer assim, vai nessa mesma linha. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois se multiplicaram os teus gados, os teus rebanhos, se aumentar a tua prata, o teu ouro e ser abundante tudo quanto tens. Se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura em que não havia água, te fez sair água da pederneira, que no deserto sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Perceba que a Escritura está nos dizendo que nós jamais poderemos alcançar as bênçãos de Deus para as nossas famílias se nós não nos apropriarmos daquilo que Ele nos ensina na sua palavra. Nós não teremos sucesso, nem alcançaremos a prosperidade prometida nas Sagradas Escrituras, como lá no Salmo capítulo 1, versos 2 e 3, e tudo quanto Ele faz será bem sucedido, se não andarmos nos caminhos do Senhor. Por isso Ele vai dizer, na segunda parte, na contraparte do verso 1, em vão trabalham os que a edificam, dizendo que o trabalho do homem é sem valor algum quando se empreende uma obra fora dos padrões de Deus, fora daquilo que Deus estabeleceu para nós como igreja, para nós como família. Se o Senhor não estiver dirigindo a nossa família, é inútil qualquer esforço que fizermos. E é muito interessante o que o salmista coloca aqui. Ele coloca numa parte, no verso edificar e o seu paralelo oposto, trabalhar. Trabalhar aqui, na segunda parte, né? Em vão trabalho, dá a ideia de um labor, de um trabalho árduo, de um esforço enfadonho, que leva à frustração, que leva à infrutuosidade, que demonstra benefícios passageiros de uma labuta cotidiana. Nenhuma atividade ou obra para o reino de Deus será frutífera, a menos que Deus esteja abençoando com a sua presença e o seu auxílio. E a presença de Deus se manifesta na nossa vida por meio da sua palavra, por meio daquilo que nós vivenciamos, vivemos, aquilo que o Senhor estabeleceu para nós como seu povo. Por isso Ele vai dizer aqui no verso 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. A Escritura está dizendo que qualquer trabalho será inútil para glorificar a Deus, se o Senhor não estiver edificando o seu lar, ou seja, se aquilo que nós estamos fazendo não tem fundamento na palavra de Deus, por melhor que seja. Se nós estivermos conduzindo nossos filhos, nossas famílias, nossas esposas, por meio de uma sabedoria humana, nós não teremos sucesso. O nome do Senhor não será glorificado nas nossas vidas. Nós não teremos o retorno eterno dessas coisas. O trabalho das nossas mãos não será abençoado se nós não colocarmos essas coisas no devido lugar. É interessante porque a Escritura vai falar isso, né? Lá em Mateus capítulo 5, verso 24 a 25, ele é a introdução para aquele texto que nós chamamos de ansiedade, a ansiosa solicitude pela vida. Ele vai dizer que essa preocupação demonstra uma idolatria. Ele diz assim,
Ninguém pode servir a 2 senhores, ou porque há de aborrecer-se um e amar ao outro, ou devotará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso eu vos digo. Ou seja, aquela ansiedade que eles estavam tendo com relação ao que iam comer, com relação ao que iam vestir, com o seu corpo, demonstrava que o seu coração estava nessas coisas e não estavam no Senhor. Essa ansiedade demonstrava que eles não tinham Deus por si mesmos. Por isso que ele diz, os gentios pensam assim. Os gentios pensam que as coisas que eles fazem, se não fizerem, não tem ninguém por ele. Então eles fazem essas coisas, eles se lançam nessas coisas, como se dependessem exclusivamente dele. Mas não é assim. Porque o Salmo 128 vai dizer, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás. E é isso que nós estamos vendo aqui. É interessante quando o dicionário internacional de teologia, ele explica, que é um dicionário semântico, o sentido dessa palavra edificar aí no original, banã, que pode ser entendido quando se considera o uso do verbo tendo em primeiro lugar Deus como sujeito e depois o homem. E é isso que esse texto está dizendo. O Senhor edifica a nossa casa, o Senhor traz bênção, mas essas bênçãos estão condicionadas, muitas delas, com relação à nossa obediência, com relação à nossa vida de fidelidade, à sua palavra, à sua instrução. E aí, dentro dessa perspectiva, nós poderíamos mais uma vez dizer com segurança que são inúteis os esforços do homem quando esses esforços não representam a vontade de Deus, quando eles não representam os mandamentos de Deus, quando eles não representam aquilo que a palavra de Deus diz. Às vezes estamos olhando para o mundo, estamos sendo atraídos pela forma como o mundo vive, mas essa forma como o mundo vive nos leva à destruição. Por isso que muitas vezes, no âmbito da igreja, nós vemos lares desfeitos. Quando uma família não dá certo, é porque estavam longe da presença de Deus, é porque Deus não estava edificando aquele lar, porque estavam longe do Evangelho, porque às vezes até desconheciam o verdadeiro Evangelho. E aí a Escritura está dizendo aqui, diferenciando o povo de Deus daquele que não é povo de Deus. Inútil vos será levantar de madrugada, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Deus supre o seu povo sem grandes preocupações da parte desse. O texto que eu citei lá de Mateus capítulo 6 tem o seu paralelo lá em Lucas capítulo 12, versos de 30 a 32, que ele vai nos dizer, o finalzinho, que nós não devemos ter a mesma preocupação e a mesma ansiedade que o mundo tem por essas coisas, pelas coisas materiais, porque o Senhor sabe que nós necessitamos dessas coisas, mas nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E sabe por quê? Ele diz assim, não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. É como se ele estivesse dizendo, eu dei para vocês uma coisa muito maior, muito mais, de muito maior amplitude, que é a vida eterna, que é o meu reino, e vocês acham que eu não vou sustentá-lo nas pequenas coisas? É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Calvino vai dizer que isso significa que Deus dará aquelas coisas que os incrédulos labutam para adquirir por meio do seu próprio esforço. E ele fala que o sono aqui seria um labor tranquilo, despreocupado. E esse labor representa que nós, crentes, nos submetemos a Deus pela fé. Seria dizer que entendemos que por mais que façamos e devemos fazer, o sucesso e bom êxito das nossas ações está nas mãos do Senhor. E ele vai dizer que as mãos do crente não devem ser ociosas, mas sua mente descansa na quietude da fé, como se estivessem dormindo. Até porque quando nós dormimos as coisas acontecem, Quando nós não estamos fazendo nada, Deus está fazendo muitas coisas por nós.
E é isso que o profeta Isaías, capítulo 64, verso 4, vai dizer, porque ele diz assim: porque desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Nesse verso, ele vai comprovar que o Deus de Israel é o único Deus em que se pode confiar, porque ele é o único que age em favor daqueles que esperam nele. E esperar no Senhor não é algo passivo, mas sim ativo. Esperar no Senhor é viver a vida pactual, é confiar o futuro nas mãos do Senhor, é viver de conformidade com os seus mandamentos e com a sua vontade, por meio de uma vida que revele que conhecemos caminhos de integridade, fidelidade, simplicidade, misericórdia e generosidade, que são os caminhos do Senhor. E as pessoas que não praticam essas coisas podem estar esperando alguma coisa, porém não estarão esperando algo pelo Senhor. A Escritura está dizendo: se você quer ter uma família firme, se você quer ter filhos, e nós vamos falar sobre isso agora, firmes, viva a vida cristã com integridade, com intensidade. Conheça cada dia a vontade de Deus expressa na sua palavra. Viva por meio desses mandamentos, na expectativa de que o Senhor fará a partir daí todas as outras coisas. O verso 3 em diante, ele vai falar sobre os filhos. Ele vai dizer assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão de guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Esse texto vai nos dizer claramente que os nossos filhos não são filhos do acaso. E que Deus, como bem lhe parece, distribui a cada um a sua parte de filhos. O salmista aqui está querendo mostrar que a edificação de uma família é, em última análise, uma dádiva do próprio Deus. Deus é o criador e sustentador da vida, e a vinda dos filhos deve ser vista como algo que ele outorga aos pais. É interessante, o salmista aqui, ele fala sobre herança e galardão, e isso deve ser entendido em oposição ao trabalho que ele cita anteriormente, né? Mostrando o vigor do homem nos versos anteriores, querendo mostrar que não são aqueles homens fortes e saudáveis, que estão aptos para a procriação. Mas o salmista aqui, com essas palavras, chamando de herança do Senhor e galardão, vai declarar o contrário, que se torna pais aqueles a quem Deus outorga essa honra. A Escritura, ela vai na contramão do mundo, porque ela vai dizer que os filhos são bênção, são prêmios, são recompensa. É isso que significa a palavra galardão, e que eles pertencem ao Senhor, e eles devem ser tratados dessa forma. Eles não são peso, eles não são empecilhos para nós. Os filhos da aliança pertencem ao Senhor, e nós estamos preparando nossos filhos para serem filhos de Deus. Eles são a continuidade do povo de Deus, que vai possuir a terra como Abraão. Nossos filhos vão dar continuidade à igreja de Cristo. Eles serão os futuros líderes, pastores, presbíteros, diáconos, pais de família. E eles vão exercer isso de forma agradável para glorificar a Deus, quando uma casa, ou seja, a casa em que eles estão vivendo, que eles foram nutridos, é uma casa que está sendo edificada pelo Senhor. Spurgeon, comentando esse texto, ele enumera os resultados de recebermos nossos filhos como herança do Senhor. Ele diz assim: os pais confiarão no Senhor para a provisão e segurança dos filhos. Então você não precisa estar preocupado, né? Será que eu vou ter dinheiro para ter meus filhos? Ou será que é irresponsabilidade minha ter mais filhos? Será que eu vou ter condições? Então eu digo para você, você só pode se casar se você tiver condições de manter uma família. Agora, não tenha medo de ter filhos. É bênção de Deus. É bênção de Deus. O Senhor vai abençoar. Eu tive o meu quarto filho na pior situação da minha vida.
em uma situação que eu jamais ia imaginar que eu ia vivenciar, de não ter o que comer no outro dia. Eu não sei, eu acho que falando aqui para muitos, né, principalmente para os mais jovens, eles vão ter a dimensão do que isso significa. Mas alguns aqui, até mais velhos, poderão ter essa dimensão. Eu nunca soube na minha vida, meus pais não eram pessoas abastadas, o que é faltar comida em casa. E eu vivi isso. E foi nesse contexto em que tivemos o nosso quarto filho. E o nosso filho, o nosso terceiro filho, ele é deficiente. Tivemos problemas seríssimos. Ele fez de 15 a 20 operações. E o Senhor abençoou a nossa vida. Abençoou a nossa vida porque Ele proveu para nós nesses momentos mais difíceis que nós vivenciamos. Spurgeon vai dizer, enumerando, né, esses resultados dos filhos como herança, ele vai dizer que os pais considerarão como uma custódia sagrada do Senhor, de cujo cuidado devem prestar contas, irão educá-los no temor do Senhor, irão consultar a Deus frequentemente a respeito deles, irão entregá-los sem queixa quando o Senhor os chamar para si pela morte. E é muito interessante porque às vezes nós não percebemos a dimensão do que significa estruturar uma família. Às vezes a gente pensa que vamos só casar, casou e pronto, acabou. Mas a família é um empreendimento. E essa palavra empreendimento, ela dá a ideia de empresa também. Empresa é um trabalho. Para você montar uma empresa, lógico que a família não é uma empresa, mas para você montar uma empresa é complicado. São projetos, planejamentos, né? Uma visão de futuro, olhar as necessidades, né? É algo complexo. E você acha que família é diferente? Às vezes nós estamos abraçando a vida familiar e não entendendo a complexidade e a importância do que isso significa. A Escritura vai dizer que a religião, a fé, é passada de pai para filho. Não é a igreja que ensina a religião para os filhos. São os pais. A igreja ensina para a comunidade, mas a responsabilidade do meu filho abraçar a fé é minha. Ele precisa conhecer a Deus por meio do meu testemunho, por meio do meu ensino. Se você pegar a Escritura, você vai ver que todos os textos que falam de filhos, eles dizem que a responsabilidade da fé é da família, é dos pais. E quais seriam, na perspectiva de Spurgeon, os resultados dessa educação correta? Os filhos se tornariam a alegria dos pais. E eu vivencio isso, tenho certeza que muitos aqui vivenciam isso na vida dos seus filhos. É alegria. Eles serão um registro permanente da sabedoria dos pais, o sustento e o consolo na velhice dos pais, os transmissores das virtudes dos pais para outra geração, pois filhos bem educados se tornam, por sua vez, pais sábios. A Escritura compara ele como flechas na mão de guerreiros. Quando criamos nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, quando o Senhor está edificando os nossos lares, eles se tornam armas poderosas de guerra. Esses dias, eu estava conversando com a minha sogra, e a igreja onde eu pastorei foi uma igreja que eu comecei como congregação, e meus filhos eram bem pequenos, né? Existiam eles e outros também, né? E aí ela chegou para mim e falou assim: você já percebeu que os oficiais da igreja eram as crianças daquele tempo? Você percebeu isso, Oreb? Eu tinha percebido, mas não dessa perspectiva, né? Cara, os nossos infantes, os meus filhos e outras crianças que iniciaram conosco aquela congregação, hoje são os oficiais da igreja. Hoje são diáconos, meus filhos seria presbítero. Ele não foi indicado para presbítero porque ele está se mudando, está indo morar em outro país. E não foi uma indicação minha. Foi indicação de um outro presbítero da igreja. Percebam como isso é importante,
A família, os filhos. Às vezes a gente olha para os nossos filhos e a gente não vê homens e mulheres no futuro. A sua infância é mínima. A idade adulta é a maior parte na vida de uma pessoa. E muitas vezes nós queremos infantilizar os nossos filhos. Queremos que a infância deles se prolongue. Mas é o contrário. Nós precisamos inserir os nossos filhos no mundo adulto, no mundo real. E a palavra de Deus faz isso nas nossas vidas. Nós reconhecemos uma casa bem edificada por meio da conduta dos filhos. Por quê? Porque os filhos vão refletir a disposição dos seus pais. Por isso que na hora de escolherem presbíteros, oficiais de igreja, diáconos, a família é um dos requisitos ou pré-requisitos, como nós vemos lá em 1 Timóteo capítulo 3, verso 4 e 5, e Tito capítulo 1, 6, diz assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Tito vai dizer, alguém que seja, Paulo, escrevendo a Tito, irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Por isso o salmista aqui, quando fala de família, ele finaliza com os filhos, porque eles levam o nome da família. Reconhecemos uma família pela sua descendência, por causa da liderança e da influência dos pais, conceitos que foram transmitidos, ideologias, pensamentos. É muito interessante o que Salomão fala em Provérbios, no capítulo 22, verso 6, ele diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E a ideia desse verso aqui é de algo constante, é uma lei, é uma lei que está sendo demonstrada aqui. Muitas vezes nós pensamos que esse texto se refere à transmissão da palavra de Deus, mas ele não tem esse caráter específico. O texto está dizendo assim: o que você ensinar ao seu filho quando pequeno, na idade adulta, ele vai continuar nesse mesmo caminho. Eu me lembro certa vez pregando sobre isso, e meu filho, meu outro filho, meu segundo filho mais velho, eu não sei se ele já estava morando fora, ou já estava morando em Minas Gerais, ou já estava nos Estados Unidos, acho que ele estava em Minas. E aí uma vez ele viu uma reportagem e mandou para mim: pai, veja isso aqui. E olha, ele fez uma relação com aquilo que a gente tinha pregado e falado, né? E era uma reportagem muito interessante, uma criança de 3 anos de idade, que conhecia profundamente um time de futebol americano. E esse time de futebol americano, quem conhece aí, eu não sou muito expert nisso, mas o time de futebol americano tem vários times, né? Então não sei um número específico, mas vamos dizer que sejam 10, 11, em torno disso ou até mais. Então você tem um time de defesa, você tem um time de ataque, que é completamente diferente, e você tem as reservas. E essa criança tinha entre 3 e 4 anos, e o repórter fazia perguntas para ela: qual é o número da camisa do fulano? Aí ela dizia, quem é o técnico? Dizia o nome de todos os jogadores desses 3 times. Aí pergunta assim: e se fulano de tal, que é o técnico, trocar e colocar o outro, qual que ele coloca? Aí ela coloca fulano de tal. E assim, era algo impressionante. E aquela reportagem gira em torno, daquela situação ali, mostrando o conhecimento e o amor daquela menina por aquele time. E aí a reportagem continua e mostra que o pai dela era apaixonado pelo time. Ele ensinava isso à filha. Na hora de dormir, ele abria o livro lá com a imagem dos jogadores e conversava com ela antes de dormir, né? E ela conhecia tudo aquilo por causa do seu pai. E qual era o time que ela teria, ou que ela vai ter quando se tornar adulta? O que vocês acham? Vai ser o mesmo time do pai. E por quê? Porque o pai amava aquilo ali. Porque o pai ensinava aquilo
aos seus filhos. Eu tenho uns amigos que dizem que eu fui um péssimo pai. Oreb, você foi um péssimo pai. Eu sou flamenguista, né? Meus filhos todos são vascaínos. Todos, até minha filha. Primeira vez que eu fui no estádio foi ver o jogo do Vasco. Olha, por causa deles. E aí eles ficam, você foi um péssimo pai, você não soube instruir os seus filhos. E é interessante porque é uma brincadeira, mas há um fundo de verdade aí. Por quê? Porque apesar de amar futebol, eu até pensei em ser jogador de futebol, eu não era muito afeito a ir aos estádios, ficar torcendo pelo Flamengo e tal, sou flamenguista. Perguntar quem são os jogadores de Flamengo, eu nem sei. Nem sei. Aquilo não fazia parte de mim. Gostava, era o meu time, né? Os meus filhos, todos eles jogam bola, e muito bem, porque eu gostava de fazer isso. E aí eles dizem, você não foi um bom pai, porque você não passou essa herança para os seus filhos. Que herança nós temos passado para os nossos filhos? O que os nossos filhos estão representando, ou vão apresentar na vida adulta? A responsabilidade é nossa de transmitir a fé a eles. Não é do pastor Luciano, não é dos pastores aqui da igreja. É sua, pai, é sua, mãe. O Salmo 78, dos versos 4 a 7, ele diz assim: não encobriremos aos nossos filhos o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e seu poder e as maravilhas que fez. Verso 6, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem, por sua vez referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Esse texto está dizendo aqui que a direção e o ensino são dados por nós, pais. Você, pai, você, mãe, são responsáveis por conduzir os seus filhos aos pés de Cristo. É responsabilidade sua, não é da igreja. A primeira responsabilidade diante de Deus, da fé dos seus filhos, da vida deles, é sua. Eu quero aqui reproduzir ipsilíteres o que João Calvino fala no seu comentário a respeito de Tito capítulo 1, verso 6, quando diz, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenham filhos crentes, que não são acusados de dissolução. Ele diz assim: uma vez que se requer do pastor tanto prudência quanto seriedade, é conveniente que sua família participe das mesmas qualidades. Pois como pode um homem governar a igreja se ele mesmo não controlar a sua própria casa? Além disso, só não deve o bispo pessoalmente estar acima das reprimendas, mas toda a sua família deve refletir um viver casto, honrado e disciplinado. Portanto, ele transmite a Timóteo bem detalhadamente as qualidades que também a esposa de bispo deve possuir. Aqui, porém, sua primeira exigência é que os filhos sejam crentes, para que se faça notório que são nutridos na sã doutrina da piedade e do temor do Senhor. Em segundo lugar, não devem se entregar ao regalo excessivo, para que se reconheça também que são educados na temperança e frugalidade. E em terceiro lugar, que não sejam desobedientes, porque o bispo que não consegue granjear algum respeito ou submissão da parte de seus filhos, dificilmente poderia controlar seu povo pelo freio da disciplina. Os líderes da igreja seriam conhecidos pela estabilidade das suas famílias na criação dos seus filhos. E aqui é muito interessante porque a sociedade do Oriente, eles entendiam que os filhos também iriam prover proteção em tempo de tribulação e velhice. Por isso ele vai falar desses filhos como flecha e dá aljava. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Literalmente seria, feliz o homem que tem muitos filhos. Por quê? Porque eles são herança do Senhor. Se são herança do Senhor, se são presentes de Deus, ter muitos filhos é uma bênção. Você já recebeu uma herança? Eu nunca. Eu sou péssimo até em tudo, até em sorteio.
não ganho nada. Só se tiver assim, ó, estamos sorteando pagamento de prestações. Aí eu sou o primeiro a ser sorteado. Mas você já pensou em receber uma herança? A nossa perspectiva é, quanto mais, melhor. Imagine você recebendo 50 milhões de reais. Agora, se você tivesse que escolher entre 50, 100 e 150 milhões de reais, o que você escolheria? Eu escolheria 150 milhões de reais. É uma herança. Nossos filhos são herança de Deus. Nossos filhos são um investimento eterno. Você pode não levar nada desse mundo, mas uma coisa você vai levar: a sua família. A sua família é um investimento eterno. A ideia aqui, feliz o homem que enche deles a sua aljava, é de alguém que está sendo congratulado, parabenizado por ter muitos filhos. E a aljava carregava no mínimo 5 flechas. A Escritura está dizendo que ter muitos filhos é bom. A nossa sociedade diz o contrário, que ter muitos filhos é ruim. A Escritura diz que é bom. Bom em todos os sentidos. Você já pensou, já parou para pensar que essa igreja aqui, daqui a 50, 60 anos, a maioria de vocês ou nenhum de vocês estarão aqui? Quem é que estará sentado nesses lugares aqui? Quem estará pregando aqui? Serão nossos filhos. Perceba a responsabilidade, a continuidade do evangelho nesse mundo depende da geração de filhos. Os filhos trazem responsabilidades para os pais, mas em troca disso se tornam ativos na vida familiar. São dons, capacidades que servem às necessidades de toda a família, como o pastor falou ali. Isso era muito comum antigamente, século XVI, século XVII. Quanto mais filhos, mais força de trabalho, mais prosperidade. E veja que a casa que é edificada por Deus não cai em vergonha ou desgraça pública por causa dos filhos que são criados, edificados no Senhor. Ele compara esses filhos como flechas, dotados de virtude, de excelência de natureza. João Calvino vai dizer que a virtude moral dos nossos filhos são elementos que constituem a proteção que os filhos devem propiciar aos pais. Então, por isso os filhos que devemos desejar são aqueles que amem a palavra de Deus, que amem a prática da retidão, que estejam dispostos a obedecer às leis do Senhor, preparados para prestar conta das suas vidas diante de Deus. E embora os pais que são diligentes com relação aos seus filhos, que conduzem-no debaixo de uma disciplina santa, devem se lembrar de que nunca terão êxito em atingir esse alvo, se não for por meio da graça e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Às vezes estava conversando isso com uma certa pessoa e eu disse para ele: a coisa mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo na vida de uma pessoa, na vida de um pai, é transmitir a fé para o filho. É difícil por causa dos nossos pecados, mas é fácil porque você vai mostrar quem você é. E quem você é hoje? Você é uma nova criatura. Você é alguém que foi resgatado por Deus. E eu sempre dizia para os meus filhos assim: vocês vão ver Deus em mim mais nos meus erros do que nos meus acertos. Porque quando nós erramos, quando um crente peca, aí nós vamos ver realmente um verdadeiro crente. Porque ele vai se arrepender do seu pecado. Ele vai buscar a Deus por meio de um coração contrito. Ele vai fazer de tudo para estar diante dos pés do trono da graça de Deus. Nossos filhos vão ver em nós quem realmente nós somos. E se você é um homem que ama
uma mulher que ama e teme ao Senhor, você não deve ter medo disso. Porque apesar dos seus erros, apesar dos seus pecados, ele vai ver um homem e uma mulher redimida pelo sangue de Cristo na vida deles. Eu gostaria de terminar apresentando 3 possibilidades aqui desse último verso, quando ele diz assim: não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Há 3 possibilidades aqui de contexto. A primeira seria que esse homem aqui é um juiz que julgava, e naquilo que ele julgava, ele era exemplo de justiça e retidão, tendo seus filhos como exemplo, não é? Isso é muito interessante, porque muitas vezes você está numa determinada situação e você faz alguma coisa e a pessoa olha para você assim, aí olha para os seus filhos: ah, mas o filho dele é assim. Então aquele homem, ele não seria diminuído, ou não seria um escândalo ou zombaria naquilo que ele julgava, porque a sua casa, a sua família era um símbolo de retidão e justiça na vida daquele povo. Ou poderia ser uma outra situação, alguém que pleiteava alguma coisa diante do juiz da cidade, e naquilo que ele pleiteava, ele não era envergonhado pelo comportamento dos seus filhos. E a última possibilidade de entendermos isso aí seria uma acusação feita em relação aos seus filhos. E aí as pessoas iriam olhar e julgar e perceber que aquilo não era verdade, por causa da conduta daqueles jovens, por serem filhos de uma família que amava ao Senhor. Eu gostaria de concluir, queridos, essa nossa breve exposição dizendo o seguinte: se conduzirmos os nossos caminhos em outros que não sejam os caminhos do Senhor, nós estaremos construindo em cima de pó. Nada vai adiantar. Nosso trabalho profissional, o respeito que podemos angariar das outras pessoas, os bens acumulados, ou qualquer outra vitória conseguida nesse mundo, tudo será inútil. Por quê? Porque o nosso propósito é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Nós temos um exemplo muito emblemático de Agostinho, chamado de Santo Agostinho. Em seu livro Confissões, ele diz que seus pais eram pobres e fizeram de tudo para dar o melhor para ele, colocando ele vamos dizer assim, num contexto como hoje, num mosteiro, num colégio de padres, porque a educação naquele tempo era muito difícil. Mas ele, nesse livro Confissões, ele comenta e diz que eles não deram mais importante para eles, que era a fé. E quando olhamos para a vida de Agostinho, antes da sua conversão, ele teve uma vida promíscua e participou de uma seita herética. E ele foi um homem alcançado pela graça de Deus. Ele reconhece que a coisa mais importante que os seus pais poderiam dar no contexto daquela época não era uma boa educação formal, mas era a fé. Eu vou dizer para você, querido, que não vai ter nenhum valor se os nossos filhos forem grandes advogados, médicos, empresários, mas estiverem eternamente longe de Deus. Nada disso adiantará para eles, nem para nós. E eu gostaria de terminar com o texto de Mateus capítulo 7, verso 24 a 26, que mostra que os nossos esforços, se estiverem no Senhor, se estiverem naquilo que a palavra de Deus fala, apesar dos nossos erros, nós não somos perfeitos. Eu sempre falo, né? Os meus 4 filhos hoje estão nos caminhos do Senhor. São pessoas que temem ao Senhor. É lógico, cada um tem o seu pecado, luta, né? Tem a sua luta como qualquer um de nós tem. Mas eu vou dizer para você, se eu conseguir, você também consegue. Por quê? Porque não depende da minha capacidade ou do meu conhecimento.
E quando começamos a vida cristã em família, nós não tínhamos 1/3, acho que 1/10 do conhecimento que nós temos hoje a respeito da palavra de Deus, a respeito daquilo que Ele fala sobre família, sobre disciplina de filhos. E nós íamos tateando naquilo que o Senhor ia nos revelando na sua palavra, em meio a leituras e orações. E Deus abençoou as nossas vidas. E não será diferente com você. Sabe por quê? Porque da mesma forma que eu sou filho, amado de Deus, você também é. Eu gostaria de terminar o texto da Escritura de Mateus capítulo 7, 24 a 26, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem imprudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a rocha, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu não sei aqui quantos tiveram a bênção de ter um lar cristão, pais crentes, ou até mesmo você que pode ter abraçado a vida cristã, a fé, no meio da sua vida e perdido muita coisa. Mas você não deve se lamentar por isso. Você deve agradecer a Deus, porque essas coisas que ficaram para trás vão servir de ensinamento. Porque o Senhor vai fazer nova todas as coisas. E uma vez eu estava pensando assim, né? Os filhos de crente sempre saem à frente. Aqueles que não tiveram uma família cristã. Não que esses fiquem para trás, né? Mas que eles começam de um patamar, né, bem abaixo daquilo que deveria ser. E muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com isso, né? E olha que interessante. Você vai ter filhos. E os seus filhos vão ter a oportunidade de ter o que você não teve. Pais que amam ao Senhor e que estão conduzindo as suas vidas nos caminhos do Senhor. Para o crente, há sempre uma nova jornada. Para nós, há sempre esperança. Para nós que amamos o Senhor. Não pense no que aconteceu atrás. Veja como a mão de Deus para conduzir você aonde você está hoje. Mas entenda que daqui por diante as coisas se farão novas. Porque a graça e a misericórdia do Senhor repousa sobre nós, sobre o seu povo, de hoje até a eternidade. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e queremos pedir que cada dia, Senhor Deus, possamos, através dela, Senhor Deus, sermos, ó Pai, impactados com a nossa realidade, incentivados para cada dia mais caminharmos, ó Pai, nos caminhos do Senhor. Que possamos, ó Senhor, ter a maturidade, Senhor Deus, a força para não olhar para o mundo e desejar as coisas do mundo que podem nos parecer e muitas vezes nos parecem, Senhor Deus, coisas boas, mas que no final levam, Senhor, à destruição. Que o Senhor esteja protegendo a sua igreja, guardando-a, Senhor Deus, no seu aprisco, no seu cuidado, Pai, como a Escritura mesmo fala, que o povo de Deus é cercado pelo Senhor. E que a tua boa mão, Senhor Deus, a tua graça, a tua misericórdia estejam eternamente sobre nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.